Com o passar dos anos, A Mosca se consolidou como um dos episódios mais discutidos e polêmicos não só de Breaking Bad, mas da história da televisão. Desde seu lançamento, ele foi, e ainda é hoje, extremamente controverso e criticado por muitos, sendo considerado como um mero episódio filler, aquele episódio que está ali só para preencher espaço na temporada, sem mover a trama principal. Mas, mesmo que esse episódio seja o mais odiado de toda a série, a grande verdade é que ele tem muito mais camadas do que parece, sendo, na verdade, uma obra-prima disfarçada. Sim, exatamente isso, uma obra-prima. E é por causa disso que no vídeo de hoje vamos analisar mais a fundo esse capítulo e entender o motivo de A Mosca ser o episódio mais importante de toda a série. Bom, seja bem-vindo ao Cê Tá Ligado e bora pro vídeo. Fly é o episódio 10 da terceira temporada de Breaking Bad, sendo dirigido por Rian Johnson, famoso diretor de Entre Facas e Segredos, Star Wars e Looper. Mas o que talvez seja o mais curioso é que mais tarde ele também dirigiria Ozymandias, o que talvez seja unânime que é o melhor episódio de toda a série. A Mosca é um episódio de garrafa, ou seja, um episódio produzido de forma barata e quase exclusivamente em um único lugar, nesse caso o laboratório de Gus Fring. A trama gira em torno de Walt e Jesse tentando controlar uma contaminação, uma mosca solitária que de algum modo entrou ali. Uma das primeiras cenas do episódio mostra o Walt fazendo as contas da produção de metanfetamina, que não batem, levando-o a suspeitar que Jesse está roubando parte do cristal. No meio desse momento, uma mosca aparece inesperadamente no laboratório e durante todo o restante do episódio, os dois fazem várias tentativas para eliminar essa impureza. A obsessão de Walt pela mosca cresce tanto que Jesse chega a colocar comprimidos de dormir na bebida dele para acalmá-lo e conseguir lidar melhor com a situação. No fim das contas, a mosca é eliminada, mas não antes de Walt, em um momento de delírio, abrir sua alma para Jesse, revelando pensamentos perturbadores que o atormentam e causam suas insônias. O episódio termina então com Walt alertando Jesse para tomar cuidado com o cristal que ele está roubando, deixando claro que se Gus descobrir, ele não poderá ajudá-lo. De maneira geral, há muitas razões que fazem Fly ser um episódio tão importante. Ele mostra de forma muito eficaz a complexa relação de Walt e Jesse, mostrando as tensões, as dependências e os conflitos que definem essa parceria, reforça o estado mental de isolamento e aprisionamento não só físico, mas também emocional dos personagens, as suas próprias angústias, segredos e medos, e usa uma situação aparentemente simples e banal, como a caça a uma mosca, para explorar vários temas diferentes. Mas acima de tudo, esse episódio é um mergulho raro, íntimo e profundamente desconfortável na mente de Walter White, de um jeito que a série nunca tinha feito com tanta delicadeza. A mosca pode ser interpretada de várias formas. De um lado, ela representa a paranoia crescente de Walt, especialmente ligada à suspeita de que Jesse roubou parte da produção. De outro, simboliza sua obsessão por controle, sua incessante sede de poder, como se existisse algo dentro dele que simplesmente não o deixa parar, mesmo depois de ultrapassar todos os limites morais. A fixação em exterminar o inseto reflete esse impulso destrutivo de se afirmar como maior e mais implacável chefe do tráfico. Mas a mosca é mais do que isso. Ela é a rachadura na armadura de Heisenberg, sua kryptonita, uma pequena presença incômoda que expõe suas fragilidades. É como se ela fosse a única coisa capaz de lembrá-lo de tudo que ele perdeu, e a forma desesperada com que ele tenta eliminá-la revela algo ainda mais profundo, o ódio que o Walt sente por si mesmo. A culpa é dele, e o fato disso não deixá-lo dormir à noite não é mera coincidência. Fora do episódio da mosca, pode até parecer exagerado dizer que o Walt sente culpa. Na maior parte da série, ele evita demonstrar qualquer arrependimento, e mesmo quando isso acontece, é de maneira tão sutil que quase passa despercebido. Algumas cenas até tentam sugerir esse remorso que ele sente, mas nada é tão claro ou direto, e é justamente por isso que a mosca existe. A obsessão de Heisenberg por ela funciona como um subtexto ao longo da série. A culpa está ali, escondida, rondando. Mas, nesse episódio, aquilo que sempre fica
ficou escondido finalmente acaba se revelando. Pela primeira vez, somos convidados a enxergar o que realmente se passa dentro dele, um homem em conflito, afundado em negação, lutando silenciosamente contra tudo que ele se tornou enquanto caminha aos poucos para sua própria ruína. Esse é o episódio que mergulha profundamente nos sentimentos mais íntimos e pessoais de Walter White, de uma forma que a série nunca havia feito e também nunca faria novamente. Dá pra dizer que Walter White é o vilão, o verdadeiro monstro da série, o arquiteto da sua própria ascensão e destruição devido à sua impulsividade, ego e sede de controle. Mas, por trás disso, ele tem consciência de todo o mal que gerou, de toda a sua culpa, de todo o seu arrependimento. E é isso que Fly vai expor. Nesse episódio, Walt se confronta com o monstro que se tornou. Ele enfrenta seu pior inimigo, si mesmo. Heisenberg fica aterrorizado com tudo que ele já tinha feito, mas reconhece o fato de que naquela altura não tinha como parar, que não tinha mais nenhuma volta. Ele mesmo admite que o momento de parar, desistir, ou melhor, se salvar, já havia passado há muito tempo. Walt não pode voltar a ser o que foi no passado, o homem bom que um dia existiu, sentindo falta de como as coisas eram antes de tudo isso. Ele revela que gostaria de ter morrido, deixando para sua família muito mais do que apenas dinheiro, algo como conforto, paz e principalmente, o mais importante, boas lembranças dele. Walt é constantemente assombrado pelas coisas que fez, pelo que é e pelo que poderia ter sido. Ele lamenta profundamente ter deixado Jane morrer. Walt não pode mudar o que fez, mas isso não significa que não carregue essa culpa com ele, nem que não se importe com a dor que causou a Jessie. Ele sente o peso de tudo que causou, e isso o faz odiar a pessoa que se transformou, alguém que abriu mão do que realmente importava em troca de um poder que no fim não significou nada. E talvez o mais trágico de tudo seja justamente isso. Ele sabe, ele entende o que perdeu, o que destruiu, e mesmo assim continuou. Fly nos mostra um momento raro em que essa fachada de Heisenberg desmorona e o que sobra é só Walter, um homem cansado, arrependido e completamente preso às consequências das próprias escolhas. O Walter chegou num estágio em que parar não é mais uma opção, mesmo que no fundo parte dele quisesse. A maneira emocional que ele descreve aquele momento perfeito para morrer também representa perfeitamente seu estado atual. Ele se lembra de ouvir Holly e Skyler, suas vozes abafadas e ao mesmo tempo claras, o momento que sua esposa canta para sua filha dormir. Essa é uma vida que ele deseja fazer parte, e se ele fechar os olhos e imaginar, ele quase poderia se enganar, acreditando que estaria ali com elas, observando sua filha com Skyler. Mas, mesmo desejando essa vida simples com sua família, o que fala mais alto dentro dele foi sempre a ambição. Ele quer ser grandioso, quer ser respeitado, e isso pesa mais do que qualquer momento de ternura. Só pelo olhar dele já dava pra ver uma tristeza profunda, como se Walt sentisse uma saudade imensa daquela vida simples, mas verdadeira ao lado da família. Um tempo em que ele era apenas um pai e marido, sem o peso das decisões que tomaria futuramente. Mas depois de tudo que aconteceu, algo mudou dentro dele. Mesmo nos momentos que estava fisicamente presente na sala com a família, ele não conseguia mais se conectar de verdade. E é nesse episódio que isso repercute de uma forma extremamente natural e emocional, com Walt se lembrando dessas passagens. Quando Walt estava junto de sua família, ele estava ao mesmo tempo distante, separado por uma barreira invisível daquela vida que antes era o motivo de tudo que ele fez. Porque, como nós sabemos, mais pra frente, ele mesmo admitiu, no fundo, ele não estava fazendo tudo só pela família, mas também por ele, por si mesmo, movido pelo orgulho e pela ambição. A Mosca não é apenas um episódio filler, ele é muito mais do que isso. É um episódio complexo, cheio de diálogos assombrosos e um estudo das profundezas da alma de Walter White. Um estudo tão profundo que nunca mais teríamos um como esse em todo o restante da série. Mesmo que Breaking Bad se concentre muito mais em como essa história fez o Walt sentir poder e autoridade, aqui somos forçados a encarar seu lado mais vulnerável e quase quebrado. A mosca minúscula e incessante se transforma no símbolo perfeito de obsessão, culpa e caos interno que consomem o Walt. É um retrato cru de um homem preso dentro de si mesmo, lutando contra fantasmas que não pode controlar. E nesse silêncio inquietante, descobrimos que o maior inimigo de Walter White não está do lado de fora, mas sim dentro dele.
Bom, se você curtiu o vídeo de hoje, deixa aí nos comentários outro episódio pra gente analisar aqui no canal, e também não se esqueça de se inscrever, deixar o like, compartilhar e hypar o vídeo também. Isso mesmo, Ricardo, porque a gente vai ficando por aqui. Muito obrigado você que assistiu até agora e falou! Falou, galera!